palavra do Senhor Jesus. Nosso irmão Luiz é o porta-voz para nossas vidas nessa noite. A igreja vai ver o quê? Aplauda o nome do Senhor Jesus, para a de Deus, para nossas vidas nesta noite. Peço, irmãos, assentados mesmo, em direção ao nosso irmão Luiz. Glorioso Deus e Pai, está o teu filho, o teu servo, nessa noite, porta-voz, Senhor, para a tua igreja, nesse nosso Deus, usa ele, o instrumento, com a palavra no nosso coração. Aqui estamos prontos com a palavra, abençoa o teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aí estamos para uma vez, aumentando a frequência. Aleluia. Vou confessar que todas as outras vezes o pastor convocou, essa eu me disponibilizo, né? Glória a Deus. Amém. Seja louvado. Quero convidar os amados irmãos que abram suas Bíblias em João 13. Vamos ver os versos 34 e 35 somente. Aleluia. Quem chegou, amém? Amém. Jesus. Glória a Deus. Essa é culpa, não é da depressa. Vou fazer um pedido aos amados irmãos. Verifique seus telefones celulares, por favor, se estão no modo para vibrar, para a gente não ser surpreendido, né? Com nenhum barulho ali na pregação. E pedir também que a gente se concentre, por favor, para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que durante o culto, às vezes, a gente tem vontade de ir ao banheiro, de água, mas se puder segurar um pouquinho, eu peço aos irmãos que abençoem, né, a igreja, a palavra do Senhor, tá? Nesse tempo. É importante que a gente preste atenção no que vai ser dito, né? Inclusive, eu preciso também prestar atenção no que vai ser dito, porque aqui nós interpretamos aquilo que Deus fala no nosso coração. Então, isso é palavra para os irmãos e para mim também, né? A gente tem muito nessa palavra, nesses dias, a gente tem falado muito no meu coração. Eu tenho falado sobre isso aqui diariamente, por onde eu passo, dentro da minha casa, inclusive. Então, o culto, ele é feito de porções, né? Ele é particionado. E aí, cada uma dessas porções, ela vai se encaixar, de repente, você comigo em algum momento. Não talvez o culto inteiro, mas parte do culto. E aí você já vê aquele filme, você está assistindo, aí você não acompanha, você fala assim, ó, vou no banheiro e já volto. Quando você volta do banheiro, você perdeu a melhor parte do filme, você perdeu a conclusão do filme. Ou você pode perder o contexto da pregação. Então peço aos irmãos, por favor, que na medida do possível, obviamente, se mantenham um tempo. Amém? Vamos ver, por favor. João 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento eu vos dou, na minha versão, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos também vos amei uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Amém. Dando inspiração para o pastor, podemos aplaudir a palavra dele? Senhor Deus e Pai, aqui estou, Senhor Deus, mais uma vez, e colocando, Senhor Deus, à disposição, à tua disposição, Pai.
para ministrar aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Como sempre tenho te pedido, Senhor Deus, que eu não me emocione e fale palavras, Senhor Deus, vindas da minha carne, mas que sejam palavras enviadas, Senhor Deus, direto do céu. Pai, para que eu possa edificar a fé dos meus irmãos e orientá-los através da tua palavra sobre o direcionamento que devemos tomar. Senhor Deus, muito obrigado por essa sublime, Pai, oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto, esses dois versos, eles vêm de um momento muito importante, de um acontecimento extremamente importante dentro do contexto bíblico. Esse momento aqui, Jesus falando para os seus discípulos, dentro de um momento que ele separou para conversar com eles, um momento de ceia. Na verdade, foi a última ceia, antes da crucificação de Jesus. Nos momentos que antecedem esse momento, Jesus, ele ensinando aos seus discípulos a humildade, ele reúne todos eles, que eles estavam para cear, e decide lavar os pés de cada um dos seus discípulos. No meio de todos os discípulos, tinha um em específico, que todos nós conhecemos, né? Que foi o Judas Iscariote. E Jesus, mesmo sabendo da situação que o aguardava, que sempre o aguardou, Jesus jamais fez acepção ou discriminou Judas por ser quem ele era, por saber o que Jesus estava por esperar através de uma traição vinda de um discípulo seu. A traição, ela coexiste com a gente em todos os momentos. No nosso pensamento, a gente tem como referência geralmente uma traição amorosa, né? É a que a gente tem mais apego, é a que gera mais dor, talvez, mas existem vários tipos de traições. E o ser humano, né, falho como é, ele tem consigo algo que Jesus veio para tirar da gente, que é a falta do perdão. Meus irmãos, quando a diaconisa Jandira, no meio ofertório, ela falou sobre o nosso coração, para eu, antes de trazer os dízimos, as ofertas à casa do Senhor, examinar o nosso coração, ver se eu não estou com o meu coração endurecido, se eu estou pensando algo de alguém, ou imaginando algo de uma pessoa, pedir perdão, aceitar perdão. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque a palavra é sobre isso. Eu gostaria de dar um tema para essa pregação de hoje. O perdão precede a humildade, e a humildade precede a honra. Amém? O perdão precede a humildade, e a humildade precede a honra. Jesus se fez 100% homem, ele teve na terra, andou, pregou com várias pessoas, para várias pessoas, escolheu a dedo os seus discípulos, como falei, dentre eles, aquele que denunciaria para a morte de Deus. E mesmo assim, Jesus, durante toda a sua caminhada, a gente consegue ler isso aqui na Bíblia, ele em tempo algum, em momento algum, ele agiu de forma discriminatória para com Judas. O que a gente tira de lição com isso? Precisamos, devemos liberar o perdão. O perdão, ele é tão necessário para as nossas vidas
que quando eu consigo perdoar alguém, seja lá pelo motivo que for, o mundo espiritual, ele quase que enlouquece. Por quê? Porque o nosso inimigo, o ladrão de nossas almas, ele não quer que nós tenhamos o entendimento de que o perdão é necessário. A gente convive com pessoas que a gente sequer tolera. A gente caminha com pessoas, talvez, que a gente vai trair em algum momento. A gente caminha com pessoas que irão nos trair em algum momento. Mas isso não me dá o direito de, como filho de quem eu sou, não perdoar. Se Jesus veio à terra, se fez 100% homem, 100% espírito e em verdade, se ele se colocou à disposição para passar pelo que passou, um dos principais ensinamentos, isso está na Bíblia, que Jesus nos deixou foi o perdão. Anterior a esse fato, que lá no Éden, Deus já nos deu essa demonstração de perdão. Quando Eva e Adão decidem fazer uso indevido de uma confiança que Deus depositou neles, ali já houve a primeira traição. E Deus então elaborou um plano para que pudéssemos ter a oportunidade de voltar um dia para o lugar onde nunca deveríamos ter saído. Lá já foi o primeiro perdão. Aí eu me pergunto, se Deus, quem é, o que é, como Ele é, perdoou, se Jesus, sendo quem Ele é, perdoou, quem sou eu para não perdoar? Será que eu tenho esse direito? Luiz, olha, é extremamente difícil. E eu não vou vir aqui pregar hipocrisia para vocês, de forma alguma. Nunca foi falado que é fácil. Nunca foi dito que seria flores. A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Talvez, só talvez, se essa frase ela tivesse o mesmo significado, mas de forma invertida, nós entenderíamos de uma forma melhor o que significa o peso dessa frase. Se a frase realmente começasse: no mundo tereis aflições, tereis bom ânimo. Se a frase começasse: olha, tem de bom ânimo, opa, mas no mundo tereis aflições. Se for ter bom ânimo, eu estou animado. Que venham as aflições. Jesus nunca prometeu mar calmo, mas Ele prometeu ficar a bordo do barco. Aleluia! O barco que tem Jesus também enfrenta a tempestade, mas não afunda. Meus irmãos, quando eu trago isso para vocês, essa questão do perdão, eu tive que meditar muito, pedir muito discernimento a Deus para trazer uma palavra tão séria, que é óbvio que aqui não estamos nos comparando a Jesus de forma alguma, apesar de que a nossa obrigação é se assemelhar a Ele da melhor forma possível, não nos igualarmos, mas precisamos seguir os exemplos que Ele nos deixou, porque senão a nossa caminhada aqui vai ser em vão. Se eu não conseguir liberar ou perdoar o mínimo que seja, como que eu posso ser um representante de Cristo aqui nessa terra? Eu não posso, eu não devo ser. Liberar perdão, você perdoar, eu acho, eu chamo comigo,
que é uma das ações mais difíceis do ser humano, porque envolve ego, envolve o homem. Estava conversando com o Anderson, no caso, o homem envolve, de certa forma, o machismo. Então, assim, é muito difícil. Então, nós temos que praticar o perdão. Nós temos que perdoar nas pequenas coisas. Porque pequenas coisas tendem a deixar para lá. Fica para lá. Não afetou tanto, eu coloco no canto e não perdoei. Eu coloco no canto e esqueço. E aí, meses, talvez anos depois, aquilo vem à tona. Porque eu não perdoei de verdade. Se eu perdoar verdadeiramente, perdoar não é ter amnésia. Certo? Eu posso e devo lembrar do meu passado. Para lembrar de onde eu vim e para onde eu não quero voltar. Meu passado me serve de referência para onde eu quero projetar o meu futuro. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa depois do mundo de ontem. E pretendo não ser a mesma pessoa ao final desse mundo. Nós somos seres evolutivos. Tudo que fazemos nessa terra precisa ser praticado. Criança precisa aprender a falar, precisa aprender a andar, precisa aprender a se comportar. Os adultos não são diferentes. Eu penso de uma forma, você pensa de outra forma. Por isso precisamos de um balizador. Por isso precisamos de algo que tire o meu eu e o eu de vocês para virar aquilo que é referência que devemos seguir, que é a palavra de Deus. Jesus, nesse ato de Santa Ceia, ele convoca os seus discípulos para lavar os seus pés. Se existe um ato de humildade maior do que esse, eu não conheço. Primeiro, filho de quem era? Jesus. Né? E para você lavar pés de uma pessoa, qualquer uma, você precisa se submeter. Você precisa abaixar e muitas vezes até ajoelhar. E os pés são sujos, ainda mais naquela época. Hoje a gente não usa meia, usa o tênis fechado, naquela época não tinha, desde uma descalça sandália aberta. Você imagina o estado do pé daquelas pessoas, das unhas daquelas pessoas. Jesus, com esse ato, ele quer ensinar para os seus discípulos: isso aqui é o mínimo, isso é o mínimo que vocês precisam levar daqui para frente. Quando Jesus fala levar a palavra dele os 4 cantos da terra, para que nós possamos fazer o ID que a gente tanto gosta de falar, se eu não sair daqui e lavar o pé dessas pessoas, não serve de nada. A gente precisa parar de ver as pessoas com um olhar de superioridade. Não é olhar de arrogância. Não tem ninguém que é arrogante, eu conheço isso. Mas eu preciso me colocar numa posição de submissão diante de certas pessoas, certas autoridades. Isso não é humilhação. Isso é um legado. Foi isso que Jesus deixou para a gente de referência. Então, quando eu falo que nós precisamos liberar o perdão, e eu ao mesmo tempo falo que é extremamente difícil, como tudo nós precisamos praticar. Então peguem as mínimas coisas e comecem a perdoar. Como que eu sei que eu perdoei de verdade? Se aquela mágoa não está no meu coração, se eu olho para aquela pessoa e não lembro com rancor daquele ato que ela proferiu contra mim. A gente já parou para pensar quantas pessoas a gente já magoou nessa vida? Quantas pessoas nós ferimos na nossa caminhada até sem saber? E nós temos o péssimo hábito de guardar coisas
de carregar coisas que nem eram para ser carregadas. Eu hoje aprendi que eu pergunto, Alfa, aí vem para mim, não vou te contar, não me conta não, vou contar sim. Não é fofoca, esclarecimento. Cortar a mão pela raiz. Eu sempre costumo dizer que tudo que é escrito tem dupla interpretação. Sempre a de quem escreve e a de quem está lendo. Por isso tem coisas que eu prefiro olho no olho. Nem mensagem de áudio. Agora tem um tal número 2 lá que você bota, aí você só pega, só extrai ali só o que é necessário para você, mas não foi o que é necessário para quem está tentando te falar algo. É óbvio, quando a gente fala de perdão, né, a gente acha que o fato da gente perdoar alguém, ou alguém nos perdoar por algo que a gente fez ou que fizeram conosco, morreu a história ali. Todo desvio tem uma consequência, certo? Tudo que a gente faz de errado e de bom tem consequência aqui nessa terra, e tem consequência principalmente no mundo espiritual. O fato de eu perdoar a pessoa por algo que ela tenha feito, ou da pessoa me perdoar por algo que eu tenha feito, não significa dizer que ela não vai sofrer a consequência disso. Ah, então se vai sofrer consequência, para que perdoar? Por que eu perdoo? Se eu fosse castigado, por que eu vou perdoar? Por alguns motivos. O primeiro deles é, quando você perdoa a pessoa, Deus imediatamente ele vai interceder por você na sua causa. Quando você reconhece que está errado e você pede perdão, você passa a ter um advogado fiel em prol de você na tua causa. Ele não fala para você, te perdoei, tá? Esqueci, como eu falei, não temos amnésia, e Deus também não tem amnésia. Mas quando eu perdoo, quando eu declaro o perdão, Deus passa a ser o meu e o seu advogado. Ele passa a interceder pela gente em prol daquilo que a gente desviou, em prol daquilo que a gente errou, em prol daquilo que a gente pecou. Isso é bíblico. Agora, quando eu decido por conta própria, não vou perdoar, aí Deus fala, além de tudo, 100% das consequências estão sobre você. Assuma total responsabilidade. E aí a gente não entende porque algumas coisas acontecem em nossas vidas, negativamente falando. Eu costumo dizer, tá? Você entendimento que eu tenho diante das coisas que eu leio, que Deus, após a vinda de Jesus, Deus não castiga ninguém, meu amigo. A gente vê relatos bíblicos de coisas que aconteceram no Antigo Testamento e que a partir da vinda de Jesus não acontecem mais. Por que coisas ruins acontecem? Porque Deus, ele é tão perfeito, como disseram ontem, ele é tão bacana, que ele me dá o direito de escolher. Só que com qualquer escolha, o meu direito de escolha já é consequência. E se eu decidir caminhar longe da presença de Deus, eu não posso culpá-lo por aquilo que o mundo me causa. Eu não posso culpá-lo por aquilo que o mundo me toma. E aí depois eu grito e falo, cara, por que Deus permitiu, querido? Será que eu estou fazendo o uso correto de todas as ferramentas celestiais que Deus nos deu, principalmente após a vinda de Jesus? Será que nós estamos representando Jesus como Ele nos orientou, da forma correta?
Será que eu estou me comportando como um discípulo? Será que eu estou levando a palavra como ele ensinou de forma correta? Será? A gente precisa fazer uma perspectiva diária e se perguntar: Senhor, será que essa é a minha melhor versão? E eu tenho certeza da resposta. Eu falo para você: não, não vai ser nunca. A sua versão de ontem, ela não pode ser melhor que a sua versão de hoje. Nós temos que melhorar diariamente, através das práticas de amor ao próximo, através das práticas de perdão, através das práticas de entender a dor alheia. Meus irmãos, eu já falei isso aqui outras vezes: o fardo que é seu, eu não posso carregar por você, mas eu posso atenuar o teu fardo. Eu devo atenuar o teu fardo. Eu posso te ajudar de alguma forma. Jesus não pescou para ninguém. Ele não foi lá e botou um monte de peixe na mesa de todo mundo. Não. Ele deu o caminho das pedras. Ele ensinou. Ele mostrou como se fazer. Isso é uma instrução para a nossa vida, porque a gente vive hoje, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos. Meus filhos não levam nada de bandeja, nada. Ah, você é ruim. Não sou ruim. Eu estou aplicando o que eu aprendi. Ou se Jesus ensina dessa forma, por que eu vou fazer de uma forma diferente? Temos que preparar as nossas crianças para o mundo que a própria palavra diz que eu vou ter aflição. Como que eu vou preparar meu filho e minha filha para o mundo que a gente vive hoje? E que é muito diferente do que muita da gente viveu há anos atrás. Jesus está voltando. É verdade. Nós temos visto isso cada dia com mais certeza. E todos os dias que eu abro o meu olho, eu olho para o lado, porque a Cristiana tem certeza que Jesus voltou. Que o dia que eu abro o olho e ela não tiver, já tomei susto com ela. Olha, eu tenho que pensar com a Cristiana. Olhei, fiquei, Senhor. Todos os dias, irmãos, eu abro o olho, Senhor, muito obrigado. E me preparo para a guerra. Quando eu falo que eu me preparo para a guerra, eu não me preparo para ficar tranquilo, brigar com os outros, vai empurrar, cara feia. Não, me preparar para a guerra é vestir a armadura celestial, clamar o nome de Jesus, lembrar do sangue do Cordeiro e sair à luta. Gente, eu moro no Rio de Janeiro. Se eu ficar com medo de bala perdida, de bala chata, de assalto, de batida, de sequestro, a gente só vê isso. Só se fala sobre isso. Eu não consigo mais nem assistir TV aberta. Não, vou ver para me informar. Olha, eu não quero esse tipo de informação. Vou evitar os locais que eu preciso evitar e vou seguir minha vida trabalhando. Por quê? Porque Jesus falou, está aqui, ó, no mundo tereis aflições. É verdade. Mas tem de bom ânimo. Vamos embora com bom ânimo. Eu aprendi sabe, eu acordo, todo dia eu acordo, mas eu acordo de verdade. Não estava até pensando, eu, Patrícia, Anderson, esposa dela, eu acordo, mas eu acordo pilhado comigo, eu acordo acordado. Acordei, mas acordei, não sei, não, o sol me atrapalha. Cara, eu acordo como se fosse o último dia da minha vida. E precisa ser assim, porque pode ser que seja. Eu posso sempre trabalhar e não voltar mais. Ah, não está fazendo coisa boa na sua vida? Não, estou sendo realista. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que saíram de casa, deixaram de falar com as suas esposas, deixaram de falar com seus maridos, seus filhos, está de mal com alguém, e aí, de repente, a pessoa não volta mais. Aí, como fica o nosso coração? Irmãos, se tem uma coisa que não volta nessa vida, é tempo. Não volta. A mesma água não passa pelo meio do rio, duas vezes. Passou, já era. Uma palavra lançada, proferida, ela não volta mais. Quantas vezes eu
na minha vida, falhei, fiz algo que eu queria retroceder, queria retroagir, queria rebobinar, e não teve como, não tem jeito, já era. E aí, é dali para frente, são que as consequências viram aqui para frente, perdão, me perdoa, perdoa, beleza? Pronto, estou tranquilo, negativo não, amigo. As consequências virão. A diferença é quando eu peço perdão e falo, Senhor, verdadeiramente, olha, eu errei e eu peço perdão. Acabou, o que basta. Ele fala, a partir de agora intercederei pela sua vida, serei seu advogado fiel. Vão comigo que essa causa agora é minha. E aí, se tiver penalidade, eu vou cumprir. Não tem jeito. Jesus não é advogado que livra bandido de cadeia, culpado. Não é, nem será. Se eu sou culpado, eu tenho que ser responsabilizado. Não pode ser diferente disso. Ok? Quantas vezes a gente vê atropelamentos, pessoas embriagadas, matam pessoas, e aí entra advogado, não quero criticar aqui a profissão de ninguém, nem os modos operantes de ninguém. Eu tenho minhas próprias convicções. E aí você vê o cara que saiu, foi solto. Gente, o cara jogou a vida. O cara assumiu o risco de matar uma família e matou. E aí entra uma pessoa e cria todo um contexto, e aí a pessoa está livre, conseguindo. Merece perdão? Claro que merece perdão. Mas tem que ter a consequência. Porque senão o mundo não valeria a pena. Senão o mundo não nos ensinaria. Nós estamos aqui por único motivo: evoluir como ser humano, aprender a palavra de Deus e voltar para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Qual é esse prazo? Cada um de nós tem o seu. Eu sei que o nosso prazo ainda não acabou. Como que eu sei? Estamos aqui. A gente às vezes fala assim, gente, o mundo está cheio de gente ruim, viva, fulano era maravilhoso, morreu. O mundo é feito de gente ruim. O mesmo mundo que crucificou Jesus. É o mundo que a gente vive hoje. Quando a gente vê Jesus, ele sendo quem era, filho de quem ele era, se submeter à humanidade como ele se submeteu em prol de pessoas, somos nós que estamos aqui hoje, quando ele se coloca entre a gente e o inferno, mesmo sabendo que diariamente a gente nega ele, todos nós. Como que eu sei que estamos aqui? Diariamente a gente nega Jesus de alguma forma, diariamente a gente peca de alguma forma, diariamente a gente erra de alguma forma, mas ele sabe disso, ele já sabia disso quando ele veio à terra, se fez homem, se permitiu ser humilhado, se permitiu ser açoitado e se permitiu ser crucificado, cumpriu propósito. Ele já sabia como a humanidade seria, ainda assim interviu ao Pai por nós, mesmo sem merecermos, mesmo sem termos nem sequer dignidade para falar o nome santo dele. Nós não poderíamos, mas ele veio, rasgou o véu, estreitou o relacionamento, que se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de falar com Deus. Jesus veio e nos apresentou. Henrique, esse aqui é Deus, Deus.
Você pode, não, gente, não, pode ficar virado no joelho. Pode falar. Olha que coisa sensacional. Nós somos privilegiados, todos nós, toda uma geração de 2025 anos para cá, toda essa galera, são privilegiados. Tivemos acesso direto ao Pai, mas o preço foi altíssimo. O preço foi muito alto. E eu, humano como sou, não perdoo o meu vizinho, porque botou um lixo na minha porta. Não perdoo o meu colega de trabalho, porque falou mal de mim. Não perdoo, talvez, os meus pastores, porque me repreendeu em algo que eu fiz errado. E não sabe qual é o X da questão? No fundo, a gente sabe quando a gente é errado. Aí, além de não perdoar, entra a minha arrogância. Além de não perdoar, além de não liberar perdão, entra a minha arrogância, a minha superioridade. Tem que essa pessoa pensa que é para falar assim comigo, dessa forma. Aí vem Jesus, faz uma ceia, institui uma ceia, convida todos os discípulos, lava o pé de todos eles da mesma forma, ensina a amar uns aos outros, e ele não colocou um ponto e vírgula aqui. Isso aqui é indiscriminadamente, não tem si e não tem pormenor. Ele não botou se por um acaso, talvez não. Lava o pé de todo mundo, perdoa Judas, porque ele perdoou Judas, e a gente vai ver isso aqui já já. E aí eu perdoo o meu vizinho e coloco o lixo na minha porta. Não perdoo um cara que buzina na traseira do carro porque ele quer ir na chave do eu. Não perdoo um cara que entra na rua sem armar seta. Essas coisas acontecem diariamente com a gente. Isso vai ficando para lá, vai acumulando. Eu estou falando isso, não é para você, estou falando para mim também. Eu tenho tudo para melhorar minha vida, mas foi o que eu falei no começo, eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Não sou. O perdão, ele precisa ser praticado, não imposto. A gente lê aqui e você vê que Jesus ensina o perdão. Como que ele ensina? Ele não pega no braço de ninguém, ele não senta ninguém numa sala de aula, ele não ministrava como ele palestrava. Jesus ensina o perdão com um exemplo. E nós precisamos ensinar o perdão com um exemplo. Perdão gera perdão. O perdão, ele gera perdão. Ele gera algo tão bom no meu coração que automaticamente vai me fazer ter desejo de retribuir para uma outra pessoa aquilo que alguém fez por mim. É igual quando a gentileza gera gentileza. Isso é fato, experimenta. Eu já fiz várias vezes. É contagiante, mas é um contágio bom. É um contágio extremamente positivo que a gente não pratica diariamente. Às vezes eu chego em casa, minha esposa sabe. Eu estou falando para vocês, eu não estou aqui sendo hipócrita. Eu não estou aqui me separando ou em cima de um altar pegando coisas que eu não vivo ou coisas que não acontecem comigo. Acontece, eu sou falho, sou pecador. É pra caramba. Às vezes eu chego em casa aborrecido. Pô, vai descontar em mim? Perdoa, amor. Me perdoa, mas por quê? Porque ao longo de um dia na rua, as coisas vão se acumulando. Ao invés de eu me limpando ao longo do dia, perdoando, batida, buzina, a pessoa que falou, que deixei de falar, o trânsito que está ruim, o almoço não aconteceu, a reunião foi problemática. Eu tenho que ir perdoando, eu tenho que ir limpando ao longo do dia. Eu tenho que ir intercedendo pela minha própria vida, Senhor.
vai tirando de mim, vai limpando. Para quando chegar à noite na minha casa, eu tenho que chegar minimamente como sair. Eu não posso me encher de problemas e carregar isso para minha casa. Às vezes você fala assim, o trabalho tem que ficar no trabalho, o trabalho fica no trabalho. Não tem que ficar no trabalho. Eu tenho que resolver o problema, não se administra, o problema se resolve. Senta para conversar. É bom falar sobre o problema, não é bom, mas é necessário. É necessário. Diálogo é a melhor coisa que tem. Chama para conversar, está errado. Senta aqui comigo. Também tem momento. Entenda o momento da outra pessoa. Aprenda a entender o momento. Pergunta, olha, vamos conversar. Tem que resolver isso aqui. Tá bom para você hoje? Não, hoje não é legal não. Acontece. Quem nunca, né? Tem dia que eu não quero nada. Como você quer nada? Não como nada. Nada para o homem é respirar só. Só respira que tá bom. Nada para o homem é só respirar, meu amigo, sobreviver. É passar por aquele momento ali e mais nada. E basta. Quer amar não? Quer não? Quer comer não? Quer o quê? Nada. Nada. É um dicionário, mulheres, o significado de nada. É nada. São mundos totalmente diferentes, né? O mundo de homem e o mundo da mulher. Pode ser engraçado. Mas é verdade, nada para o homem pode ter certeza que se um cara falar para você assim, você quer ter nada, é nada. Deixa ele respirando ali, daqui a pouco ele pega no plano e vai embora, mas é nada. Para a mulher o nada é complicado, o nada é metade dessa Bíblia aqui, mas um terço. Ai, meus irmãos. Em Lucas 22, diz assim para a gente. E na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Ele está falando aqui de Judas, consequência. Ele perdoou Judas, mas ele diz: o que você fez tem consequência. A consequência do caso de Judas foi escolha de Judas. Ele se matou. Jesus, em hipótese alguma, ele desejaria isso para ele. Nem citaria isso a ele. Nunca. Ele sabia o que ia acontecer? Sabia. Mas por escolha dele. E isso aqui está preparado há uns 3 ou 4 dias. E foi falado sobre isso aqui no culto de oração. A decisão de se matar foi única e exclusiva de Judas. Jesus fala: olha, perdoo, mas ainda que eu perdoe, a tua consequência você tem que arcar com ela. A sua responsabilidade é sua. Eu não posso te eximir da tua responsabilidade. Eu posso interceder por você, porque você está pedindo perdão, e eu intercederei por você. Ainda em Lucas 23:34, então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse versículo aqui, todos nós conhecemos, foi no momento que antecedeu a morte de Jesus. Jesus foi humilhado, Jesus foi açoitado, Jesus foi arrastado pela rua, isso na condição de rei, isso na condição de rei celestial. Não estou falando um rei de um reino humano, eu estou falando um rei de um reino eterno. Tudo isso ele passou, e lá no alto da cruz, antes de morrer, ele intercede por mim e por você e fala: Pai, mesmo com tudo isso que eu passei, mesmo com tudo isso que eu vivi, que eu sofri, que eu senti, eu te rogo, eu te peço,
perdoa eles. Eu imagino Deus e eu e nós não queremos liberar um simples perdão. Fulano passou por mim, nem sequer me deu um bom dia. Dá bom dia a você, querido. Dá bom dia a você. Deseja o bem. Queira o bem. Independente de qualquer coisa. Não vai te fazer mal. Nós precisamos ser a diferença em todos os lugares que frequentamos. Sabe o que eu escuto às vezes? Que eu sou falso. Porque eu chego no trabalho, todos os dias, eu falo em todos, sem exceção, da portaria, faxineira, até os diretores da outra empresa, eu falo da mesma forma. Eu falo do mesmo jeito. Eu não faço exceção de pessoas. Nunca fiz e nunca farei. Não faço. Então eu adoro abraçar pessoas. É óbvio, com devido respeito. Né? A gente sabe que pessoas aí são complicadas. Existem formas de você abraçar, inclusive mulher, sem comprometer a mulher, sem se comprometer. E as mulheres sabem os abraços que recebem. Então, com todo respeito, eu tenho várias meninas que eu digo que são meninas, minha esposa conheceu dela, 20 e poucos anos, 27 anos, 30, e eu tenho o maior carinho. A gente é pai dela, de quase todas elas. A Cristiane é conselheira lá. A Cristiane é casada, como eu faço? Para onde eu vou? Isso é maravilhoso. Você ser exemplo é sinal de que alguém minimamente está te enxergando positivamente. Quando a gente se coloca à disposição e quando a gente não negocia com o mundo, porque hoje eu posso falar para você, eu não negocio com o mundo. Eu não sou perfeito. Longe disso de acabouço, fala. Mas existem pecados que eles têm que ser abolidos da nossa vida, da nossa trajetória. É verdade. A gente não consegue tirar tudo de uma vez. Isso é exercício diário. Mas nós sabemos quais são os pecados que a gente não pode, não deve, não pode cometer de forma alguma. Nós sabemos quais são. Não vou citar aqui porque não há necessidade. Então, queridos, o perdão é uma prática diária. Jesus, durante toda a sua caminhada, ele perdoou diversas vezes. Ele perdoou inúmeros pecados. Vários pecados. E com essa prática de perdão que Jesus não só proferiu, como ensinou e exemplificou principalmente, ele conseguiu, do alto de uma cruz, apesar de tudo que ele passou, ele ainda assim conseguiu interceder por nós. Pergunto eu a vocês, fui falar isso aqui ontem, no lugar de Judas, o que vocês teriam feito? Isso é escrito aqui, isso é escrito há dias. O que nós teríamos feito? Porque acusar, apontar é fácil, é feio, mas é fácil. Qual seria o nosso posicionamento? Qual seria a nossa atitude no lugar de Judas? E uma outra pergunta: qual seria a nossa atitude no lugar de Jesus? Você sabendo que um semelhante teu, uma pessoa da tua alta confiança, não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando de uma pessoa que caminhou com Jesus, de uma pessoa que conheceu a essência de Jesus, conheceu os propósitos de Jesus, ainda assim caiu. Qual seria o nosso posicionamento? Qual seria o nosso posicionamento no lugar de Jesus? O que eu e você teríamos feito?
Qual seria o desejo do nosso coração para com essa pessoa que me traiu, me denunciou e, no caso de Jesus, levou à morte? Foi para cumprir propósito, sabemos, fato, está na Bíblia, mas ainda assim, todo mundo ali naquele momento era sensibilizado, até Jesus. Mesmo como Deus, Jesus sofreu e sentiu tudo aquilo que o ser humano pode sentir. Qual seria a nossa reação? Saber que o familiar teu te traiu. Eu não estou falando de uma traição de morte. Está todo mundo aqui, gente. Ninguém que foi traído a ponto de morrer. Ou foi? Não fomos. Mas em algum momento algum de nós foi traído. Isso é fato. E aí eu tenho que pensar, se Jesus, que é Jesus, foi traído, imagina eu que sou um ser humano. Não só isso. Se Jesus, que é Jesus, perdoou, por que eu não posso liberar o perdão? Aleluia. Por que eu não consigo liberar o perdão? Por que eu guardo essa mágoa dentro do meu coração? Por que eu guardo rancor? Meu Deus. Nós não nascemos para guardar coisas ruins. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Prática de perdão. Diariamente, todos os dias, a gente precisa perdoar nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, tios, vizinhos, amigos de trabalho, outros pastores. Tenho certeza que o pastor já teve embate com alguns outros pastores dele. É normal, gente. A crise de pastor é ser humano. Sofre um pouco mais que gente, mas é ser humano. É filho do mesmo pai. São filhos do mesmo pai. Eu gostaria de deixar para a igreja algumas lições que eu tirei de tudo que a gente viu até aqui. Número 1. Perdoar ou ser perdoado não elimina as consequências dos nossos atos, mas enquanto o perdão não é liberado, impedimos que Deus haja plenamente em nosso favor. O perdão destrava o céu sobre nós. Aleluia. 2. O perdão deve ser exercitado diariamente nas pequenas coisas e atitudes. Jesus nos ensinou isso em seu caminho. Perdoou afrontas, acusações, insultos, até chegar ao ponto de perdoar humilhação, açoites e a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo supremo de misericórdia e perdão. 3. Não sofra por antecipação. Se a hora de morrer ainda não chegou, então viva, aproveite cada dia como um presente de Deus. Vou fazer um adendo. Jesus sabia que ia morrer, sim, sabia, mas nem por isso, durante a sua caminhada, a sua trajetória, ele deixou de ser feliz quando dava para ser feliz. Jesus não veio para trazer tristeza ao mundo, ele veio para trazer esperança. E a felicidade coexiste com a esperança. Jesus, eu tenho convicção. A gente lê, era um cara alegre, participava de festas. Então ele gostava e gosta disso aqui, de reunião, de felicidade. Jesus era um cara alegre. Então o que ele quer dizer? Ele sabia que ia morrer, ele sabia quando, quem ia trair, o momento, da forma que seria. Ele sabia de tudo isso, mas nem por isso ele deixou de ser uma pessoa alegre nos momentos que dava para ser alegre. Nós precisamos viver dessa forma. Gente, se eu tenho um problema amanhã, é óbvio que eu preciso me concentrar para resolver, movimentar coisas hoje para tentar resolver, sim. Mas o que a gente sofreu hoje? A palavra diz: para cada dia
já basta o seu próprio mal. Então, se eu e você ainda não morremos, estamos aqui, vamos viver intensamente o presente diário que Deus nos dá, o presente sublime que Deus nos dá. Eu sempre falo que a gente nunca deve comparar a nossa vida com ninguém, de forma alguma, mas ainda assim, se algum dia você se sentir tentado em comparar a sua vida com alguém, não se compara com alguém que é superior a você por algum motivo que você acha que seja superior, por qualquer motivo que seja no trabalho, no estudo, na vida amorosa, não importa, porque a gente vai sempre se frustrar. Se compara com alguém que está num momento inferior, numa posição inferior, a gente sempre tem algo que a gente despreza e que alguém gostaria de ter. Sempre na nossa vida, a gente hoje tem coisas que nós um dia desejamos ter e nós temos. Cadê a valorização disso? Senhor, me concede aquele trabalho e eu não consegui. Cadê os fogos? Cadê a celebração? Cadê o culto de ação de graças? Cadê o joelho dobrado para agradecer? Olha, diaconia, vou revelar uma coisa para você. A senhora. Eu tenho agora o WhatsApp dela, né? Às vezes, quando eu dou uma olhada nos status lá, eu falo para a Cristiane. Eu acho maravilhoso quando ela termina o trabalho, posta um videozinho lá, e no final lá, glória a Deus, aleluia. Gente, isso é maravilhoso, isso é incentivo. Missão cumprida, Deus ajudou, Deus permitiu, Deus concedeu. Eu vou para o trabalho, enfrento tudo que a gente se enfrentar, retorno para minha casa no final do dia. Cara, eu tenho que agradecer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, mais uma vez, me permitiu viver esse momento com a minha família, me permitiu viver esse momento aqui. Quantos não gostariam de estar onde a gente está hoje? E porque, talvez, muitos de nós não liberou o tal do perdão, afastamos até pessoas de igreja. Afastamos não de igreja, mas da presença de Deus. Então nunca, enquanto estivermos aqui, enquanto a gente estiver acordado do meu lado, que Deus voltou, não é tarde para a gente liberar o perdão. E peça perdão, indiscriminadamente. Peça perdão. A pessoa olhou quando fez uma coisa, me perdoa. Te perdoa pelo quê? Não sei, você está fazendo diferente, não é contigo não. Ou então perdoa a pessoa que está fazendo você ficar dessa forma. Não vale a pena. Não vale a pena. Angústia, amargura, isso traz doença emocional gravíssima. E o nosso emocional está diretamente ligado ao nosso espiritual. É diretamente ligado. Você, quando está abalado emocionalmente, a primeira coisa que você faz, se afastar da presença de Deus. Primeira coisa, você perde sua capacidade intelectual, você perde o seu raciocínio, e você se afasta de Deus, porque você começa, Deus não está vendo não, Senhor, eu estou passando. Eu não queria, não foi o caminho que você seguiu, consequência dos seus atos. O que eu tenho a ver com isso? Agora, quer que eu interceda por você? Se arrependa, peça perdão, peça desculpa. Cara, desculpa, me perdoa. A gente às vezes até erra sem saber. Às vezes a pessoa tem uma expectativa de uma ação nossa, a gente acaba não fazendo, a pessoa se frustra e a gente nem sabe. Então faça uma contrapartida. O que está acontecendo? Thiago, você falou comigo, o que houve? Não, eu fiquei chateado nesse momento do lado, esse aqui foi para mim. Luciano falou uma coisa para você, você estava lá, veio para mim. Irmão, não foi para mim. Mas se você acha que foi, me perdoa. E sela isso minimamente com um aperto de mão, olho no olho. Não peça perdão por telefone, não, tá? Olha, foi mal. Olho no olho, essência. Porque o olhar, expressão, te fala se é verdade ou não. É mentira.
É verdade, sabemos. Quarta, vai acabar. Jesus é como um grande centro de reciclagem. Todos conhecemos aqui, né? Centro de reciclagem. O que o centro de reciclagem faz? Pega tudo aquilo que não presta aos olhos de alguém e transforma. Então, ele separa de nós tudo que já não serve e transforma o que ainda tem valor. Está quebrado, vai para Jesus. Está destruído, vai para Jesus. Está desfigurado, vai para Jesus. Foi descartado, vai para Jesus. Ele é o único capaz de nos remodelar sempre na nossa melhor versão. Ele é o único capaz de nos remodelar sempre, sempre na nossa melhor versão. É impossível eu andar com Jesus e ser a mesma pessoa diante de andar com Jesus. É impossível eu conviver com a presença do Espírito Santo e ser a mesma pessoa diante disso. Eu conheço algumas pessoas que eram do mundo, se converteram a Cristo, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e após, principalmente a pandemia, né, muitas pessoas se afastaram da presença, não da igreja, da presença de Deus. E aí estão no mundo. Mas eu tenho convicção, eu tenho plena convicção, que mesmo essas pessoas, quando elas estão lá, né, fazendo tudo aquilo que é contraindicado, não por mim, por vocês, mas pela palavra de Deus, elas estão lá dentro, elas ainda sentem quando estão errando, porque nós sentimos isso. O Espírito Santo fala, grita com a gente, grita. Tem coisas hoje que eu não consigo, como eu falei, fazer mais de forma alguma. Não consigo fazer. E outras tantas que eu faço, falta tomar um espantar pelo Espírito Santo. Meu amigo, cara, perdoo, mas tem consequência. Tem consequência. Perdoo, mas tem consequência. Então que possamos, irmãos, aceitar a caminhada de Jesus como exemplo. Se Jesus, sendo Jesus quem é, perdoou todas as humilhações e a morte de cruz, quem somos nós para não perdoar simples desavenças? Então eu creio que cada um de nós aqui tem alguém para liberar e ou pedir perdão. Então que vocês façam isso ainda na data de hoje. Eu até falei, pedir perdão, pede pessoalmente, não manda mensagem não. Mas que ainda você mande uma mensagem, marcar um encontro e conversar com essa pessoa. Olha, vamos deixar isso de lado. Eu tenho certeza que isso está gritando no coração de cada um de nós aqui. Do meu, inclusive. Olha, deixa isso de lado. Vamos se reconciliar. Ou me perdoa. Me perdoa. E de verdade, para saber se é de verdade, não pode restar mágoa. Se restar mágoa, não foi verdadeiro. E para finalizar, gostaria de deixar uma frase para vocês guardarem em seus corações. O ensinamento é para todos, mas o aprendizado é para os que permitem ser transformados. Vou repetir. O ensinamento é para todos, mas o aprendizado é para os que se permitem ser transformados. Glória a Deus. E assim eu entrego aqui, agradeço mais uma vez essa rica oportunidade, né? Como de fato eu falei, eu tenho tentado verdadeiramente ser diariamente uma pessoa transformada. É óbvio que eu sou falho, sou pecador, erro,
mas eu hoje não sou a pessoa de ontem e pretendo não ser a pessoa de amanhã. Eu pretendo cada dia, junto com a minha família, com as pessoas que me rodeiam, com essa casa, com os meus pastores, sermos pessoas melhores a cada dia. Deixa o de lado, deixa tititi de lado. O pastor fala, não está passando na boca do inimigo, não. Deixa esse cara para lá de lado. Tira isso da tua vida. Não vai te agregar em nada, vai te entristecer, vai te aborrecer. Você vai olhar torto para uma pessoa que às vezes não sabe nem o que está acontecendo. Eu trabalho com muitas pessoas diariamente e eu escuto tudo. Eu sou psicólogo, aí eu vejo o cara, o corpo é tudo. Ora mais, Senhor. Mas Deus tem nos honrado. Que essa palavra, de alguma forma, ela possa germinar dentro do coração de cada um de nós nessa noite. Para as pessoas que estão em casa assistindo, como o pastor falou, outras tantas que poderão assistir posteriormente, e que a gente extraia de tudo que foi falado aqui a porção essencial para cada um de nós, que nós possamos extrair aquilo que me convém, aquilo que Deus assim tocar no meu coração. Olha, isso tudo aqui é para mim, isso tudo me pertence, eu vou seguir daqui para frente. Amém? Assim eu deixo aqui para vocês essa palavra, em nome de Jesus, e agradeço essa encerrar essa palavra orando. Aleluia. Cubra suas cabeças. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Feche seus olhos. Ele falou muito conosco nessa noite. Muitas verdades. Muitas lições. Eu sempre digo, Deus não fala com quem não vem para o culto. Deus fala com quem Ele chama para essa manhã. O perdão é meio margarina. O perdão, ele libera as bênçãos do céu das nossas vidas. O perdão faz com que Deus seja o nosso advogado. Deus, nós oramos porque nós recebemos a Sua palavra. Nós entendemos com clareza que o Senhor falou com cada um de nós. E eu tenho certeza que não seremos mais os mesmos depois dessa palavra. E amanhã seremos melhor do que hoje. E depois de amanhã seremos melhor do que amanhã, porque nós entendemos que o perdão é uma construção diária que nós precisamos, e é também tirarmos aquilo que às vezes vem através de palavras, através de atitudes, através até de um comportamento errado contra nós. E nós precisamos fazer todos os dias essa limpeza na nossa mente, no nosso coração, para que não carreguemos para essas coisas que vêm como raposinhas para nos paralisar. Aí paralisa a nossa família, aí paralisa, Pai, a nossa vida emocional, aí paralisa a nossa vida social, aí paralisa a nossa vida profissional, paralisa a nossa vida cristã. E nós não queremos, Pai, que a nossa vida fique paralisada em área nenhuma. E
E nós recebemos a tua palavra nessa noite, trazida pelo seu Filho, na direção do Espírito Santo. E nós selamos esta palavra orando para que ela caia como semente poderosa em cada coração que a recebeu com toda a humildade e com toda a intensidade de espírito, Pai. E saiamos daqui diferentes. Não importa o que fizeram com a gente vai liberar o perdão, sabendo, Pai, que o Senhor será o nosso advogado nas nossas causas. Abençoa o meu irmão que ouviu essa palavra. Dê força nele para liberar o perdão por algum motivo. Abençoa essa minha irmã que recebeu a tua palavra. Dá força a ela, Espírito Santo, para liberar o perdão se for preciso. Abençoe quem está agora conosco, através da transmissão ao vivo, recebendo essa palavra poderosa. Encoraje essa pessoa a tomar essa atitude ainda hoje, como foi dito aqui. Nos encoraje, Espírito Santo, traz a nossa mente. Se nós precisamos reaver algumas coisas, Pai, é que nós temos dito aqui nessa casa. Cada palavra que recebemos aqui, ela vem como despertamento, ela vem como reflexão, ela vem para nos fazer em nós mesmos uma autoanálise, para ver se de fato estamos do jeito que Deus quer. E se porventura nós nos encontramos hoje não da forma que Deus quer, e essa palavra acenda nos nossos corações o desejo da mudança, o desejo da coragem de pedir perdão, o desejo da coragem de perdoar. Espírito Santo, não permita que saiamos dessa reunião da forma que entramos, mas que saiamos dessa reunião pessoas melhores do que entramos, para que o Senhor libere as bênçãos do céu sobre as áreas mais importantes das nossas vidas. Nós oramos e selamos essa palavra. Continue abençoando nosso irmão Luiz Henrique, que mais uma vez foi o canal de Deus, foi o seu canal aqui para nossas vidas. Abençoe a casa dele, abençoe sua família, abençoe o seu trabalho e abençoe essa nova fase ministerial que Deus está ingressando para abençoar nossas vidas e muitas outras vidas que ouvirão a palavra que sairá da sua boca. Nós oramos e selamos esta palavra em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Você quer receber essa palavra aí? Bota as duas mãos na sua cabeça, assim, no alto da sua cabeça, e aplauda o Senhor por essa palavra maravilhosa que recebemos. Amém? Graças a Deus. Queremos te informar que sábado teremos mais um evento de bazar nessa casa. Amém? Amém. A partir das 10 horas, é isso? Cadê o povo aí? A partir das 10 horas, a Jacuza Simone e a irmã Luciana estarão aqui, te esperando para você poder vir e abençoar esse lugar. Pode vir sem preocupação. Tem coisa muito boa aí para você poder ser abençoado e abençoar esse lugar. Já se antecedendo, dia 5 de julho, a próxima quentinha. Já marca na tua agenda, primeiro sábado, salvo engano, de julho, mais uma quentinha com o cardápio para ser um campeão, vencedor, feijoada. Amém? 5 de julho. Marca aí, já faça a sua reserva, porque, irmãos, tem gente da casa comprando, reservando, e no final está ficando sem.
porque tem pessoas batendo aqui de última hora, aí eles vão e liberam o que tinham comprado. Então já faça a tua reserva no dia 5 de julho, que vai ser mais um evento da nossa quentinha, feijoada, para abençoar a tua vida. Meu irmão, esse valor aqui você não encontra em lugar nenhum. Estavam vendo até num cartaz de uma outra igreja, né? R$25, verdade? R$25 uma feijoada. E eu fiquei sabendo que não é tão recheado e abençoado como a nossa aqui. Então, valorize esse projeto aí, abençoe a casa e você também vai ser muito abençoado. Amém? Sábado no Bazar e 5 de julho, quentinho. Nessa noite. De manhã recebemos uma porção poderosa. Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Não é você quem fará, é o Senhor quem fará por nós. E agora fechamos com essa palavra poderosa sobre a humildade de Jesus, nos ensinando como exemplo, né? Ele não pregou anos, ele foi lá e colocou a mão na massa e nos ensinou que na verdade o perdão não se prega, o perdão se vive, se ensina através das nossas práticas de exemplo. Queria que vocês aplaudissem pelas duas palavras pregadas, em nome do Senhor. Curvam as cabeças e oremos. Senhor Deus e Pai, gratidão por mais uma noite de celebração, gratidão pelos louvores de hoje, gratidão a Ti pelo momento que clamamos aqui, por nossas famílias, por nossa semana. Gratidão também pelo privilégio de entregarmos aqui nossas contribuições através dos dízimos e das ofertas. Gratidão pela palavra que recebemos, trazida hoje pelo nosso querido irmão Luiz Henrique. Palavra poderosa que nos leva a uma reflexão, a pensarmos, Pai, se de fato estamos da forma e do modelo que o Senhor espera que estejamos. Agora, Pai, te peço um favor, da mesma forma que o Senhor trouxe a cada um de nós em paz e em segurança, não diferente, retorne conosco para os nossos lares, nos dando um final de domingo abençoado na tua santa e poderosa presença, e aproveitando uma semana de vitória, de livramentos, uma semana de sabedoria, uma semana, Pai, de direcionamento do Senhor, uma semana de estratégia para as nossas vidas, em nome de Jesus, que você disse. Amém. Abra tua mão assim em forma de concha e receba a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus o Pai, e que as doces e ricas e incontestáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, filho e filha de Deus, não só hoje, mas para